No caso, já foi justamente o meu mini currículo já foi apresentado tanto pelo Dr. Tarek e o Dr. Marcelo, de forma bastante brilhante. O único conflito de interesse no momento é que eu acabei sendo speaker pelo Laboratório Janssen, né? Aqui está o conteúdo programático da nossa palestra de hoje, né? Vamos começar primeiramente com os transtornos psiquiátricos, né, no período perinatal, né, e acerca dessa necessidade, né, de uso de medicações. Ok. A gente tem algumas observações a serem feitas, né? No caso, a gente tem que entender que não vai ser incomum, independente de qual área que os nossos colegas tiverem, eles vão acabar encontrando no seu consultório, seja público ou privado, ou num serviço de residência médica também, né, a questão de um paciente que que descobre que está grávida e que também tem transtornos mentais ou que está justamente, já está em tratamento, ou não. Então, ou seja, essa clientela vai acabar vindo em muito ao consultório. Temos que lembrar que mais de 10% das gestantes, elas sofrem de transtornos mentais, né? Cerca de 10% dessas gestações, elas têm exposições às medicações psicotrópicas, né? E ao contrário do que se pensa, antigamente se achava que a gestação era algo protetor. Ela prevenia contra os transtornos mentais. Só que hoje foi visto que, infelizmente, esse antigo adágio acabou sendo desconstruído. Então, assim, a chance de houver recaídas dessas gestantes no tratamento se mostrou muito grande, se mostrou relativamente grande, né? Também temos que entender que a necessidade do tratamento na paciente gestante que é portadora de transtornos mentais. E temos que tirar a ideia, infelizmente errônea, de que a paciente ficou gestante, ela não pode mais tomar medicação, cancelar todas as medicações psicotrópicas dela, se ela estiver fazendo uso, ou se ela foi diagnosticada e nunca fez uso, não é para dar medicação, não faça isso. A verdade, o próprio transtorno mental é muito mais deletério que justamente as próprias medicações psicotrópicas. Lógico que isso há exceções a regras, né, que veremos mais à frente, né? Mas normalmente não. Normalmente a gente precisa tomar cuidado acerca disso, né? Infelizmente, ainda poucos estudos acerca do uso de medicações, dos estudos serem feitos de forma mais controlada, mais bem rigorosa, acaba porque muitos desses estudos são considerados antiéticos, no qual você não pode obrigar um grupo tome medicamento, outro não tome medicamento e vamos ver qual é o efeito disso que vai acontecer. Então, ou seja, ainda os estudos acabam não sendo muito confiantes, né, muito seguros, não tão robustos, e com isso os resultados, infelizmente, acabam em muitos desses estudos sendo contraditórios. Em alguns estudos, por exemplo, algumas medicações como antidepressivos são considerados seguros e outros dizem que eles não são seguros, né? Como foi dito, a questão dos riscos da doença mental da mãe, né, acerca da gestação, a gente precisa, como foi dito, a própria doença mental é algo grave, né, ela é algo extremamente tóxico para essa criança, muitas vezes mais do que o próprio tratamento, né? Então, o negar a essa paciente que ela deva ser tratada só por o fato dela estar gestante, isso é condená-lo a ter transtornos para o feto de forma definitiva, no caso. Mas aí também devemos também ficar de acordo, prestar atenção às próprias comorbidades que essa paciente pode ter. Como, por exemplo, a questão que ela normalmente não é incomum as pacientes que sofrem transtornos mentais
terem um alto nível de etilismo, de tabagismo, uso de substâncias ilícitas e, com isso, aumenta inclusive o risco de pré-eclâmpsia. Temos também cuidado com a questão do próprio sentimento de ambivalência, né? Ou seja, a mãe ela pode sentir ao mesmo tempo, nossa, que lindo, serei mãe, e por outro lado, meu Deus, minha vida acabou. O que será? Serei que dou conta de cuidar dessa criança? Será que eu não sou? E com isso, também temos que tomar cuidado que esse próprio comportamento da mãe, essa psicopatologia prévia, se caso ela não seja convenientemente tratada, ela pode influenciar de forma negativa na própria psique da criança, inclusive influenciando sobre o temperamento dessa criança posteriormente, né, durante toda a vida dessa criança. Tá. Outra coisa que o paciente chega no consultório, né? Tem um cenário ideal, tem um cenário que o médico é pego desprevenido, a paciente é pego desprevenida, cheguei, sou gestante. Ok, isso é uma coisa. Agora vamos falar primeiro do planejamento pré-gestação, ou seja, sua paciente está no consultório, ela faz tratamento, ela está em um tratamento tá relativamente estável e ela comunica, quero ser mãe. O que fazer nesse cenário? Quando ela está sob acompanhamento e essa questão da gestação, ela é planejada e ela é discutida entre familiares e o próprio médico, creio que isso aí gera extremamente menos dores de cabeça e efeitos colaterais e pode-se fazer um planejamento com uma forma muito tranquila e que essa gestação não gere tantos percalços. Em países setentrionais da Europa, em alguns países justamente a figura de um psiquiatra ele é tão importante que em determinados casos justamente ele é um dos responsáveis se autoriza ou não a própria paciente a poder ser mãe, né? Aqui vemos também que no caso das gravidezes não planejadas, elas acabam chegando até 50%. Também temos que investigar esse histórico, né? Antes de pensar em engravidar, como é que está essa paciente? Como é que está esse tratamento? Esse tratamento está bem feito? Esse tratamento está muito ruim? O acompanhamento está ruim? Disso. Além disso, esse acompanhamento, como é que é a severidade, né, dessa psicopatologia? Ela é alta, ela é moderada, ela é baixa? Quais medicações que estão sendo usadas, quais que deram certo, quais que não deram certo, né, quais que infelizmente se tornaram infrutíferas, né? E com isso a gente tem que entender outra coisa que é importante. Não há, como na psiquiatria de forma geral, na maioria das vezes, não há um protocolo acerca do que se fazer, ainda mais entrando na gestação, essa questão do protocolo se torna ainda cada vez mais difícil, justamente por falta da questão dos próprios estudos, da limitação dos estudos, né? Mas o que a gente tem que planejar, qual é o nosso objetivo principal? Os objetivos são adequar esse tratamento farmacológico e, com isso, prevenir recaídas, né, pelo fato que falei previamente do risco que a própria doença mental ela é tóxica para o feto, né? Agora, se teve a gestação não planejada, vem a não planejada, né? E como a não planejada, não é incomum entre colegas de várias especialidades encontrarem pacientes que acabam chegando no consultório em algum determinado momento, gestantes, tendo ou não em uso de tratamento. Primeiro que a gente tem que entender, mesmo que essa gestação foi não planejada, de forma nenhuma essas medicações devem ser interrompidas de forma abrupta, porque essas interrupções abruptas causam catástrofes muito grandes para o desenvolvimento fetal, né? Como grande estresse, ansiedade, tanto o paciente, e também síndromes, né? Quadros de abstinência, dependendo em algumas medicações pode causar isso. Se for acrescentar novas medicações, você precisa tomar um pouco de cuidado, porque isso aumenta o risco de exposição a novas medicações. Então tem que se pesar muito bem que medicações usar,
A dose tem que ser sempre a mínima possível eficaz, porque toda medicação, por mais aparentemente inócua, ela tem sua capacidade de poder ser até mesmo teratogênica. Mas isso varia de medicação para medicação. E também varia da necessidade, da gravidade do quadro. Então, cada caso é cada caso. Não existe um protocolo. Não existe um livro para dizer use dose tal, faça isso, tal. Isso, normalmente, seguir tais protocolos podem, às vezes, se o médico não fosse consciencioso, gerar grandes problemas na conduta. Né? Temos também que entender que há mudanças nesse metabolismo, né, que ocorre durante a gestação, né? No caso, tanto gastrointestinais, cardiovasculares, renais e hepáticos. Né? E tem alterações que pode ter alterações na fisiologia própria da gestante, com isso alterando a questão do metabolismo dos psicotrópicos a serem usados, né? Mexendo na absorção, na distribuição, no próprio metabolismo e na sua capacidade de excreção, né? Temos que tomar cuidado que também pode chegar até mesmo, dependendo do psicotrópico, gerar um aumento de 50% no volume plasmático, da gordura corporal e do volume de distribuição das medicações. Já é sabido que algumas enzimas hepáticas, elas são, né, do grupo CYP, elas mudam a questão da expressão dos medicamentos. As que aumentam a expressão da medicação são enzimas ativadoras, nós devemos justamente fazer o quê? Aumentar a dose dessas medicações, e as que diminuem a expressão, nós devemos justamente diminuir. Né? Então, ou seja, quanto mais a enzima ela é forte, ela é mais ativada, ou seja, o remédio vai ser mais depurado. E quando ele é menos depurado, a gente tem que diminuir a dose, senão há um risco de citotoxicidade, né? Tanto para a mãe quanto para o próprio feto, né? Se possível, sempre mantenha essa mãe fazendo várias consultas, várias avaliações, avaliar níveis séricos dessas medicações, né? Porque justamente nisso você precisa avaliar tanto o nível sérico quanto avaliar a própria sintomatologia do paciente. E sempre deixar a menor dose possível, e não a maior dose possível, né? E tudo isso com o propósito, né, de prevenção de recaídas, né? No caso, como foi dito, a gente tem que também, antes de começar a mexer nas medicações, se possível, lógico, ainda mais no caso da paciente que já planejou previamente, se essa paciente já tem uma estabilidade da doença dela, ela não apresenta crises, não apresentou nenhuma recaída, no caso, sim, pode se sentir mais seguro em fazer a redução da própria medicação de forma como um desmame, gradualmente, bem tranquilamente, ou também substituir por medicações que têm maiores evidências clínicas. Isso nós estamos falando a nível pré-gestação. Quando entrar no nível já da própria gestação, essa questão muda, né? Essa questão de usar medicação com mais ou com menos evidência clínica, né? Mas sempre visando minimizar as exposições desnecessárias. Mais medicações, vamos testar aqui, não. Não é muito inteligente fazer isso, e isso é muito perigoso para a criança, né? No caso. Algumas exceções, normalmente, assim, a maioria das medicações tendem, em algum grau, a apresentar segurança. Há suas exceções a regras, né? Por exemplo, tem que se tomar cuidado, né, com, por exemplo, a clozapina, que pode causar um aumento da sedação, pode tomar cuidado da questão do lítio, com algumas malformações, né, gastroenterológicas, né? É importante que haja uma equipe de apoio, né, como a família e até mesmo outros especialistas nesse tratamento do paciente, né, e sempre orientar acerca dos riscos que essas medicações podem causar e
qual o risco também que, se ela não tomar as medicações, qual pode causar. E, obviamente, como todos sabem, como nós colegas, nós não podemos deixar de notificar isso em prontuário, justamente para que a família não venha depois, ou o familiar ou o próprio paciente, falar: eu não sabia disso, eu não fui orientado. Então, tudo isso deve ser orientado verbalmente e sido documentado devidamente, sempre, né? Cada mudança, o porquê, o racional de cada questão, justamente pelo próprio risco que a medicação pode causar no feto, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, se houver uma necessidade assim, imperativa de interromper a medicação durante a gestação, se recomenda reiniciar no pós-parto, devido ao menor risco de recaída no pós-parto. Tem que também monitorar, no caso, o menor risco é quando essas medicações são reiniciadas no pós-parto, mas também se você não medicar no pós-parto também e deixar o paciente atravessar o pós-parto sem medicação, aí sim a recaída ela vem mais potente, né? Algumas medicações, as principais medicações, né, que iremos destacar, né, nessa gestação, né, o mais comum são os antidepressivos, né, eles são os principais psicotrópicos, né, que são descritos durante durante a gestação de longe, são os maiores. Foi se percebido, o curioso é que os estudos acerca dos antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles acabam muitas vezes sendo confusos, mas contraditórios. Porém, a maioria deles dizem que eles são relativamente seguros comparado às outras classes de antidepressivo, como imaus, tricíclicos. Então, nesses aí, o antidepressivo, o ISRS, ele é considerado mais seguro, né? Temos também o uso do benzo, né? Os benzos, esse uso é considerado muito contraditório e muito controverso dentro da própria literatura médica, né? Há-se evidências de risco de toxicidade perinatal, uma desregulação térmica, um quadro de apneia, um baixo score de Apgar, presença de hipotonia e até mesmo dificuldade para se alimentar, né? Aumenta o risco para ter fenda palatina, lábio leporino, né? E isso foi constatado em estudos mais robustos, né? Aumenta o risco de defeitos cardíacos, né? Caso você faça isso com uso também junto dos ISRS, né? Então, os grandes estudos recomendam que ele não seja usado, caso ele seja de forma impreterível, que ele seja usado como um sintomático e não como uso contínuo. Assim, deve-se evitar usar ele de forma contínua. Uma outra medicação ansiolítica é a buspirona, que foi classificado como medicação classe B. Porém, tem um porém nessa questão da buspirona. A buspirona, esses estudos foram testados em animais e não em seres humanos, né? Mas mesmo nos animais, esse estudo se mostrou seguro sem risco de teratogênese, né? A gabapentina foi estudada principalmente no quadro das gestantes que são epilépticas. No quadro para ansiedade na gestação, a FDA não aceita, né? Ainda não é aprovada, né? Mas, em comparação ao benzo, é melhor, assim, os estudos recomendam que é melhor usar gabapentina, né, do que usar justamente os benzodiazepínicos, né. Então, a questão de risco de malformações que a gente via nos benzodiazepínicos, esses riscos na gabapentina são praticamente nulos, né. Mas também, em comparação, se percebeu algumas alterações, não são questão de malformações, mas algumas complicações que devemos tomar atenção, que é o quê? O aumento da taxa do parto pré-termo, o aumento do baixo peso ao nascer e o aumento com isso, causando o quê? Uma maior admissão nas UTI neonatais, né? Mas, em compensação, de certa forma, ele acaba sendo uma alternativa relativamente segura.
temos que entender que não existe medicação segura na gestação. Nós temos que avaliar o risco e benefício e, assim, evitar, não é a melhor, mas no caso seria a menos ruim. Pregabalina. No caso, a pregabalina, nesse caso, ao contrário da gabapentina, né, que tinha sido aprovada para pacientes epiléticas, mas não tinha muito para ansiedade, ela não acaba sendo usada, né, para tratamento de ansiedade, mas ela pode ser usada como um sintomático, para reduzir esses sintomas ansiosos. Infelizmente, tem menos estudos que a gabapentina, mas felizmente não foram diagnosticados grandes riscos de malformações, né? No caso dos antihistamínicos, eles normalmente são usados no início da gestação porque os antihistamínicos eles têm uma capacidade muito interessante, que é justamente a capacidade antiemética dela, que justamente um quadro muito comum nas gestantes no primeiro trimestre é da hiperêmese gravídica. E também pode ser usada no fim da gestação, né, como para tratamento para insônia, pelo fato justamente do potencial hipnótico que os antihistamínicos têm. Normalmente, a maioria dele é classe A, ou seja, teoricamente, são considerados seguros. A difenidramina já não é classe A, entraria como classe B, e a hidroxicizina entraria em classificação como classe C. Ainda, dizem que teoricamente há uma associação entre antihistamínicos e malformações. Vemos que provavelmente ali seria da difenidramina e da hidroxicizina. Mas, porém, há questões metodológicas desses estudos que acabam sendo muito confusos pelo fato justamente deles serem, por hora ainda, serem considerados esses estudos como antiéticos. Então, isso atrapalha muito da metodologia e gera muita confusão em nós médicos, né? Pela questão justamente da sensibilidade desse quadro. Há também outros fatores confundidores, né? Que, por exemplo, um sintoma que acontece muito nas gestantes, que é a hiperêmese gravídica, ela aumenta o risco para um desfecho fetal fatal. Então, muitas vezes a gente acha que fetal adverso, a gente acha que o paciente o neném teve algum problema durante a gestação e acha que foi o remédio, mas tem que tomar cuidado que pode ser, no caso, a própria hiperêmese também gerar esse desfecho fetal, né, no paciente. A lamotrigina, aí agora entramos nos normotímicos, né, ou estabilizadores de humor. Eles apresentam, no caso da lamotrigina, um risco maior para defeitos congênitos, né? E aí o risco aumenta muito mais se for prescrito uma polifarmácia, né? Porque de forma meio que óbvia, quanto mais remédio colocar, mais risco esse feto está sofrendo e mais efeitos colaterais, tanto a mãe quanto o feto estão sendo expostos. Esse risco é maior na polifarmácia do que na monoterapia. Ele aumenta o risco para a fenda palatina e devido também aos níveis maiores que apresentam durante a gestação do próprio estrógeno, se o paciente faz uso e apresenta um quadro de estabilidade da sua psicopatologia com a lamotrigina, pode-se fazer, lógico, desde que bastante monitorado, de forma bastante conscienciosa, fazer o aumento, justamente pelo que o estrógeno ele acaba diminuindo essa concentração plasmática. Foi visto que durante a lactação não apresentou-se casos infantis, né, da infame síndrome de Stevens-Johnson, no qual a lamotrigina, infelizmente, é uma famosa causadora de Stevens-Johnson. A questão do ácido valproico e o divalproato, né? Foi-se percebido que nele é famoso por ter uma alta taxa de malformações no primeiro trimestre, né? Cerca de 10%. Os defeitos mais comuns que já foram registrados na literatura são defeitos em tubo neural, na cognição, no volume cerebral, apresenta questões de anomalias crâniofaciais, presença de defeitos cardíacos, fenda palatina e, no caso dos meninos, né, se for um feto masculino, a presença de hipoespádia. Aumenta assim, a probabilidade de autismo, mas esses estudos
acabam ainda sendo controversos, no qual se acredita que a próprio transtorno mental da mãe, ele é mais perigoso nesse caso do que o próprio ácido valproico. Se estimula, se tem que também, antes de tudo, quando se pensar em prescrever o ácido valproico, temos que entender que o ácido valproico ele depleta o ácido fólico. Então, ou seja, o ácido fólico ele é um componente importantíssimo na formação do sistema nervoso central e periférico dessa criança, e usar o valproato sem o ácido fólico, isso vai se tornar muito perigoso. Você coloca a mãe em um risco desnecessário de teratogênese, né? E temos que lembrar, como todas as medicações, seus níveis sanguíneos devem ser monitorados. No segundo semestre, deve-se solicitar um ultrassom para quê? Para se fazer a questão dos rastreios dessas malformações maiores, né? Que podem vir a acontecer. Carbamazepina. Tanto a carbamazepina, o ácido valproico, eles fazem depressão do ácido fólico. Então devemos, antes de tudo, de iniciar essas medicações, se forem necessárias de forma impreterível, temos que tomar muito cuidado. Como o ácido valproico, ele tem um risco muito grande para a mãe, se possível evitar, se o paciente tiver em uso dessa medicação, se possível, substituí-la pelo fato do risco de malformações. O mesmo vale para a carbamazepina, né, que é sabido uma medicação que tem um alto risco de teratogênese, né? Já é sabido que as principais teratogêneses registradas pela literatura são a presença de espinha bífida, defeitos em tubo neural, anormalidades faciais, anormalidade esquelética, presença de hipospádia, presença de hérnia diafragmática, né? Temos, além do próprio que ele acaba depletando o ácido fólico, ele também é um inibidor competitivo dos precursores da protrombina. Ele aumenta o risco, como nisso, ele sendo um inibidor competitivo, né? Então, ou seja, a afinidade com ele é maior, né? Aumenta o risco de hemorragia neonatal, né? Alguns estudos recomendam que a paciente está autorizado a prescrever altas doses de ácido fólico, caso seja impreterível o uso da carbamazepina, mas devemos salientar que, se possível, não deva dar, ela não prescreva carbamazepina na gestação, é ao contrário da amamentação, que ele não apresenta mais riscos, nem ele nem o valproato. O lítio. Se percebeu que o lítio também é outro estabilizador de humor, né? Ele apresenta um risco aumentado tanto para anomalias cardíacas congênitas e, no caso, essa seria essa anomalia congênita, que é a famosa anomalia de Epstein, que é 1 por 1000. Há um risco de exposição no primeiro trimestre, que é 400 vezes superiores ao uso de quem não usa, né, comparado aos pacientes controle, né? A toxicidade perinatal, há esse risco, quando pode-se perceber quais sintomas: presença de hipotonia, presença de cianose, presença de bócio neonatal e presença de diabetes insípidos, porque o próprio lítio, ele é uma medicação que tem ele é como se fosse uma medicação para hipertiroidismo, né, como um Tapazol, né, ou um próprio Tiuracil, né? E então, com isso, e também ele perturba o equilíbrio do ADH. Em casos de um transtorno bipolar de tipo grave, o risco, a gente tem que tomar cuidado, que aí a gente entra numa armadilha, porque muitas vezes podemos ter esses sintomas previamente citados dessa toxicidade perinatal, mas muitas vezes, se o paciente é um TAB grave, um TAB 1, por exemplo, e que essa paciente não está muito bem controlada, né? Essa toxicidade da própria TAB1 pode causar também esses mesmos sintomas, né? E o que então fazemos caso o paciente não esteja descompensada do ponto de vista psicopatológico? Ela está eutímica a longo prazo. O que acontece? Então, antes da própria, lá naquela fase da pré-gestação que a gente tinha falado do planejamento, a gente deve diminuir ou até mesmo substituir
o lítio devido a esse risco que às vezes você vai induzir na mãe que o feto vai sofrer um sofrimento desnecessário, já que a mãe já está eutímica a longo prazo, né? E foi se percebido que estudos recentes com neonatos até 5 anos, né, percebeu curiosamente não apresentou que quando eles fizeram as mães fizeram uso durante a gestação, não se apresentou presença de déficits cognitivos ou até mesmo de quadros condutopáticos, né? Como todas as medicações, devemos monitorar de forma estrita seus níveis séricos. Uma curiosidade, o lítio, a partir do 3º trimestre, ele tende a diminuir a sua concentração sérica. Então, se o paciente já está fazendo uso, então tem que se fazer um reajuste, lógico, monitorando a questão de níveis séricos, monitorando a questão do próprio da mãe, a sintomatologia da mãe, então como que está a questão do feto. E lembrar que pode gerar quadros, inclusive, de desidratação nesse paciente, o próprio lítio, pelo fato da questão do diabetes insípidos, que ele pode ocasionar nessa criança. Temos que tomar cuidado. Por exemplo, se for prescrever lítio, se a mãe estiver muito desorganizada, quadros psicóticos importantes, a mãe tem muita dificuldade, é um pronto-socorro, mora no campo, ou mora no interior, e caso ela não consiga fazer esse bom acompanhamento, não prescreva lítio, porque senão, justamente pelo fato desses efeitos colaterais que foram previamente citados, né? Os neurolépticos ou antipsicóticos, né, tanto típico quanto atípicos, né? Segundo o relatório da Cochrane em 2004, não se apresentou evidência sólida acerca dos riscos para um uso contínuo dos antipsicóticos acerca durante a gestação. Lógico que temos que entender essa notícia, não que eles são medicações inócuas, mas que eles podem ser usados, lógico, com prudência e de acordo com a necessidade dentre o quadro na gestação, né? Temos que também saber, né, só fazer o uso dessa medicação quando apenas for necessário. Quando o quê? Para prevenção de uma piora psicopatológica, ou também no caso, por exemplo, como medicações como carbamazepina, como lítio, os normotínicos que foram previamente citados, como lítio, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, eles acabaram não podendo ser usados, né, em casos que não foram permitidos, poderia se usar como uma alternativa, prevenindo principalmente o grande risco no pós-parto imediato com a mãe cometendo suicídio ou o infanticídio. O suicídio pode ser tanto dela, né? E o infanticídio, no caso, ela matando a criança devido à piora do quadro psicótico que ela se encontra, né? Isso no caso de mães que estão em quadros psicóticos prévios ou durante o próprio tratamento. Foi-se também, vários estudos provaram que não houve um aumento de risco considerável. Lógico que há um aumento de risco, todas as medicações têm esse aumento de risco, mas esse aumento de risco muitas vezes acaba sendo suportado, né, com qual são baixas taxas de parto pré-termos, baixa taxa de diabetes gestacional, de hipertensão, do paciente ser grande para a idade gestacional, presença de anomalias congênitas. Esses efeitos adversos dependem muito mais de alguns neurolépticos, em específico, isso não é de forma geral, alguns neurolépticos, eles são antipsicótico, neuroléptico ou antipsicótico, eles são mais seguros e outros são menos. Então, assim, deve-se avaliar qual que a paciente vai usar e qual a necessidade que se faz, né? Devemos tomar cuidado também com a questão da farmacocinética, né? Que há uma diminuição da enzima chamada CYP1A2. O que deve fazer? Como ela diminui a sua atividade, ou seja, o remédio vai aumentar a sua potência. Então, o que acontece? O risco é maior. Então, nesse caso, como devemos fazer? Então, no caso, nós não... A não ser que seja caso estritamente necessário, o paciente esteja importantemente psicótica, importantemente heteroagressiva, ela está parando de comer, ela está citiofóbica, tanto de forma calórica para alimentos, né, ou hídricas para líquidos. Nesse caso,
nós não diminuímos, mas de forma geral se deve diminuir essa dose por causa justamente da menor atividade enzimática, para evitar um quadro de uma toxicidade e o risco de efeitos colaterais adversos que podem ser prevenidos, né? Mas também entendemos que há medicações que aumentam essa atividade enzimática e há antipsicóticos que aumentam e antipsicóticos que diminuem. A risperidona, o haloperidol e a quetiapina foram-se percebidos que, em estudos que essa transferência da mãe para o feto é menor, ou seja, são medicações que, caso sejam prescritas a necessidade, o paciente apresenta um quadro psicótico, elas apresentam uma segurança maior, essas 3 medicações. Também temos que tomar cuidado, né, do aumento dessas mudanças metabólicas que a própria gestação causa e alguns desses antipsicóticos, principalmente dos tipos atípicos, né, que no caso entraria a olanzapina e a clozapina, que aumenta o risco desse diabetes gestacional pelo seu próprio potencial desmetabólico. E a quetiapina também tem um potencial desmetabólico, independente se a mulher for gestante ou não, né? Então, temos que entender justamente os 2 maiores riscos, a clozapina e a olanzapina. Temos que prescrever, solicitar ultrassons de rotina, né? E principalmente no fim da gestação, né? Quando há-se o pós-parto imediato, né? Temos que perceber que algumas crianças, não todas, lógico, mas algumas crianças tendem a apresentar alguns sintomas de síndromias piramidais, né? Como a acatesia, a distonia, a hipertonia, o tremor, que seria um parkinsonismo, né? Mas normalmente, na maioria, esses sintomas tendem a ser transitórios, né? E não de forma definitiva. Mas devemos atentar para isso. Nos casos dos antipsicóticos típicos, né, se percebeu-se que não houve alteração no neurodesenvolvimento e nem no QI até os 5 anos de idade. Porém, houve um risco maior de parto prematuro, houve um risco maior desses sintomas extrapiramidais, porém são transitórios, que é no fim da gestação. Agora, os atípicos, curiosamente, se percebeu que houve um discreto atraso no neurodesenvolvimento desse neonato, né? Porém, esse atraso foi apenas transitório em alguns estudos e que após os 12 meses ele já se tornou autolimitado, né? Se recomenda também que quando a gente for entrar justamente nos típicos, que é a primeira geração, dê-se preferência pelos antipsicóticos de alta potência, por causa justamente do menor risco, por como eles são menos adrenolíticos e menos desautonômicos, então eles acabam sendo muito mais interessantes, né? Deve-se evitar ao máximo a medicação de depósito, né? Por motivos, assim, de certa forma óbvios, né? Por exemplo, você medica a mãe com a medicação de depósito e, de repente, a mãe faz uma impregnação. E essa medicação de depósito vai ficar muito tempo dentro da mãe, né? E com isso vai gerar uma toxicidade fetal desnecessária, que no caso, quando a medicação é oral, se você deu uma dose mais elevada, pode-se fazer esse ajuste mais tranquilo. O caso nas medicações de depósito é algo muito difícil, né? A literatura médica diz que é difícil dizer qual é menos perigoso, se são os típicos ou se são os atípicos. A medicação antipsicótica com mais estudos hoje é justamente a olanzapina e a que apresenta melhor perfil de segurança. Por mais curioso que pareça, por ser muito desmetabólica, risco de aumento de diabetes gestacional, provavelmente por causa desses riscos, ela acabou sendo muito mais estudada que outras medicações, né? E como foi dito lá no início da nossa palestra, devemos evitar o máximo possível acrescentar novas medicações. Por quê? Porque elas geram um risco de exposição fetal desnecessário.
A clozapina é uma medicação também, ela é o primeiro dos antipsicóticos atípicos. Devemos tomar cuidado que ela pode causar a síndrome do bebê hipotônico, pode causar também, aumenta o risco de agranulocitose, já que é sabido que ela aumenta essa granulocitose em pacientes. E esse monitoramento nos 6 primeiros meses, se for prescrito clozapina, deve ser feito monitoramento sanguíneo semanalmente por 6 meses. A questão dos estimulantes, né? Sejam esses estimulantes legais ou ilegais, né? Legais seriam, por exemplo, como fentamina, a lisdexanfetamina, o metilfenidato, a modafinila e a tomoxetina, por exemplo. Normalmente tem que se tomar cuidado, se observou nos pacientes que é muito comum ela estar relacionada ao uso de estimulante com pacientes que estão em uso de polifarmácia devido ao próprio comportamento errático, infelizmente, de muitas mães gestantes, né? E também comum seu uso concomitante com drogas de abuso. Ele apresenta riscos, né, de teratogênese, já segundo a literatura, com o uso de malformações, com a presença de malformações congênitas, e esses defeitos, os desfechos de parto, pode ser de formas adversas até mesmo, chegando a quadros catastróficos como abortamentos, né? Uma medicação muito estudada, né, mas ainda infelizmente com poucas informações, mesmo assim são muito limitadas, né, que é a atomoxetina, que vai entrar nos próximos meses, provavelmente esse ano, no território nacional, que normalmente essa medicação por muitos anos era só de uso na Europa e Estados Unidos, né, essa medicação não havia no Brasil. O perfil, quando vamos pensar em usuários de estimulantes, devemos ter normalmente um perfil que é muito prevalente, que é qual? A mulher jovem, solteira, que tem pouco estudo, a paciente que faz uso de Bolsa Família, de benefícios sociais, né? E que faz uso de outras medicações, sejam elas lícitas, no caso como psicotrópicos, ou substâncias psicoativas. E a questão, os estudos acerca dos psicoestimulantes, pelo fato dos altos riscos que ele apresentam, esses estudos acabam, infelizmente, sendo muito pouco conduzidos. Então, as informações são muito esparsas acerca disso, né? Normalmente, temos que entender que os estimulantes são prescritos normalmente para TDAH. Caso essa mãe sofra ela seja portadora de TDAH, deve-se pensar em descontinuar essa medicação com uma exceção. Só se essa psicopatologia da mãe é tão severa que no quadro, aquilo como foi dito anteriormente, a própria doença mental se torna um risco muito maior do que a medicação. Temos que tomar muito cuidado também, que ela também, no caso, um uso muito comum dela é para transtorno depressivo maior e outros transtornos de humor, né? Normalmente usamos ela para monitorar em crianças que apresentam um quadro de elas podem ser usadas, se percebem, né, no quadro de pacientes que apresentam superestimulação e até mesmo dificuldade para dormir, que isso pode ser tanto própria da medicação de mães que já foram medicadas durante a gestação, quanto a própria doença mesmo da criança, muitas vezes ela nem tendo, e o estimulante acaba sendo usado nessa questão, dessa superestimulação, dependendo do tipo. Uns podem mais acalmar essa superestimulação e outros podem até gerar dificuldade para dormir, né? As condições patológicas durante a gestação, né? Vamos ver as malformações de órgãos maiores, né? A gente percebe que essa malformações de órgãos maiores foi percebido nos estudos que o risco dela é baixo em comparação a se usar nos antidepressivos, os ISRS. Eles têm, esse risco aumenta, no caso, se para o ISRS é baixo, para o tricíclico ele aumenta, né? A bupropiona é uma medicação complicada, porque há estudos que disseram que a associação dela não faz diferença alguma, e há estudos que transformam ela proscrita, porque ela também possui uma propriedade
psicoestimulante, né, como sendo uma medicação adjuvante, por exemplo, em TDAH, por exemplo. Defeitos cardiovasculares. Percebeu-se que em uso de antidepressivos, né, principalmente ISRS, esses defeitos cardiovasculares eles eram ínfimos, né? Foi-se percebido em um estudo recente com 900 mil mulheres que não houve associação entre cardiopatias congênitas e os ISRS, né? As cardiopatias congênitas, elas têm muito mais a ver com um quadro de um transtorno de humor prévio, né, que a mãe já apresentava. Então, ou seja, a gente vê, o neném nasceu com a cardiopatia, meu Deus, a culpa é do remédio. Normalmente não. Normalmente temos que aventar que a grande provável não seria a medicação em si, mas seria principalmente a própria doença mental da mãe que não foi convenientemente tratada, né? Outro quadro que a gente pode ver é a hipertensão pulmonar persistente. Ela foi noticiada a primeira vez em 2006, né? Nesse caso, quando se foi percebido com o uso dos ISRS, foram feitos 6 estudos e não foi encontrada nenhuma relação, né, cardiovascular depois de 6 estudos desse estudo de 2006. E, porém, se percebeu que essa probabilidade ela era bem inferior do que foi relatada no primeiro estudo em 2006. Né? Se percebeu que, na verdade, a hipertensão pulmonar persistente ela tem muito mais a ver com pacientes que têm transtornos comórbidos prévios, como obesidade, né? A paciente tem obesidade, ela é diabética, ela é tabagista. Então, esse caso é muito mais perigoso do que fazer o próprio uso do antidepressivo, né? E lembrar, lógico, que os próprios transtornos mentais, eles são, tirando algumas exceções a regras, né, que já foram mencionadas anteriormente, normalmente eles são mais tóxicos. Se percebeu uma prevalência na população geral de 1 a 2 crianças por 1000 de mães que usaram, né, a questão dos antidepressivos, ou seja, ainda de certa forma é relativamente baixo, né? Em caso a população geral, no caso se a mãe usa esses, podendo não usar, é 1 a 2. Se ela usar, sobe de 6 a 12, porém, a gente tem que entender que, por mais que pareça ser alto, mais de 90%, mais de 98% dessas crianças não terão esses quadros, né? Então, assim, é um quadro que é menos de 1%. Então, assim, ou seja, são medicações relativamente seguras. O que devemos atentar é justamente essas condições foram citadas previamente, como a obesidade materna, o diabetes e o próprio tabagismo. A questão do autismo. A questão do autismo é uma questão muito polêmica, porque há inúmeros estudos que eles nenhum entram em consenso. Então, há estudos que dizem se você usar antidepressivo, o seu filho vai virar autista. Outros, se o seu filho usar usar, nada acontecerá. Então, normalmente, foi-se percebido também que muitos desses estudos houve a questão de erro metodológico, né? E se percebeu que os próprios transtornos mentais eles eram mais autistigênicos, né? Eles geravam esses quadros autísticos muito mais, mesmo que essas medicações apresentem risco para quadros autísticos, temos que entender que o quadro genético próprio da mãe, o quadro familiar, ele é muito mais... A psicopatologia da mãe ela é mais prevalente e ela é mais nociva do que o próprio tratamento que o paciente esteja envolvido, né? A questão do parto pré-termo e o baixo peso ao nascer. Se percebeu em estudos que há uma prevalência maior em mães que fazem uso de antidepressivo, né? O parto pré-termo tende, no caso mesmo sendo prevalente, a maioria deles acaba sendo de 3 a 5 dias antes da data prevista. O baixo peso ao nascer, a gente precisa tomar cuidado, porque há um fator confundidor que justamente são a própria psicopatologia materna, que muitas vezes não está
convenientemente tratada, e isso acaba confundindo com o uso do próprio da medicação antidepressiva, né? Temos que entender também se a paciente apresenta transtorno de humor que não está convenientemente tratado ou houve um interrompimento, né, ou nunca foi tratado, né, aí esse risco de baixo peso ao nascer ele aumenta de forma exponencial, aumenta o parto pré-termo, esse risco exponencial comparando de mães que não tenha justamente transtornos de humor. Então, ou seja, a próprio transtorno de humor, ele é extremamente, como vocês vão ver, o próprio transtorno de humor, como for vendo durante essa aula, ele é um veneno muito maior do que a maioria das medicações que a mãe pode ser usada, né? Vimos aqui no caso, agora a síndrome da adaptação neonatal ruim, né? O primeiro relato de síndrome de abstinência antidepressiva, ou seja, a mãe fazia uso do antidepressivo, foi diagnosticado na época que o antidepressivo era perigoso para a gestação e a mãe faz uma interrupção, o médico e ou a mãe, né, ou a família, fazem uma decisão de fazer uma interrupção imediata e normalmente abrupta, né, e se percebeu que apresentou um quadro de síndrome de abstinência, no caso, justamente porque essa questão de abstinência por antidepressivos, ela não é tão importante como, por exemplo, nas síndromes de abstinências verdadeiras, como dos estimulantes. Esse quadro foi relatado em primeira vez em 1976, em um artigo. Não se sabe se tal síndrome é por uma abstinência de medicações ou se isso é causado pelo próprio efeito tóxico da medicação. Então, assim, a literatura não sabe muito bem definir isso. Os relatos, infelizmente, são limitados, as definições, infelizmente, acabam sendo inconsistentes e as ferramentas de avaliação que existem são pouco confiáveis. Então, a FDA, ela orienta que deve se atentar a esse risco, principalmente se for fazer o uso seja de SRS ou uso de duais, né? Os sintomas que já foram descritos, eles apresentam, esse feto vai apresentar um sofrimento respiratório, a presença de cianose, a presença de apneia, a presença de convulsões, presença de instabilidade térmica, presença de dificuldade para alimentar, vômito, hipoglicemia, hipotonia em uns casos, hipertonia em outros casos, presença de hiperreflexia, presença de tremores, presença de nervosismo, presença de irritabilidade e de choro persistente. A maioria dos casos, por mais estranho que pareça, parece que nós estamos vendo um quadro extremamente dramático. Só que a maioria dos portadores dessa síndrome são quadros muito leves, né? A grande maioria são autolimitados e eles se resolvem de forma espontânea. Porém, deve-se, quando o paciente já apresenta esse risco, já teve esse quadro, está proscrito o uso de benzodiazepínicos, né? Após o parto, os pacientes eles vão apresentar scores motores baixos e o risco e o estresse que o sistema nervoso central sofre, ele é deveras elevado, né? Se percebeu-se também que 50% das mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, de antidepressivo, essas pacientes vão descontinuar seu tratamento antes do terceiro trimestre. Por quê? Porque elas temem que esse antidepressivo vai ser tóxico para o seu filho, né? Então faz-se necessário ainda o uso de estudos mais robustos, né, para se confirmar o risco real dessa relação entre antidepressivos e síndrome de adaptação neonatal ruim. O que podemos concluir? Conclui-se que as doenças mentais são normalmente mais tóxicas que as medicações psicotrópicas, exceto algumas medicações, né? Temos que evitar o uso de benzodiazepínicos, de lítio, de ácido valproico e de carbamazepina. Qual o motivo? Porque eles apresentam um risco de malformações que já são conhecidas, né? E caso seja possível, né? Se não tiver, tudo bem. O seu desmame aventar diminuir ou manter, no caso, avaliações constantes com rastreio estrito dessa sintomatologia da mãe, né? Ou seja, visando a estabilidade psicopatológica para prevenir recaídas. Os ISRS são
na maioria dos estudos, se mostraram bastante seguros. Os estabilizadores de humor devem ser evitados ou devem ser usados em dosagem menor, né? E se forem usados, devem se acrescentar o uso de ácido fólico, devido que muitos deles, como o lítio, como o ácido valproico e a carbamazepina, depletam esse ácido fólico, né? Deve-se também evitar de adicionar ou trocar medicações que não houver necessidade, devido ao risco maior de exposições a essas medicações. Deve-se tratar quaisquer transtornos mentais da mãe durante a gestação. Há um risco muito baixo de sequelas, caso esse tratamento seja convenientemente tratado, né? E a questão dessas afecções relacionadas às medicações que nós falamos, normalmente são raras, são de baixa intensidade e tendem a ser autolimitadas. E a questão das referências. Obrigado. Vocês querem responder algumas perguntas? Querem dar uma... Nosso tempo já passou, mas... Já estamos atrasados, né? Oi, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Podem falar com elas, se vocês quiserem falar. Boa noite. Vamos abrir agora para as perguntas. Obrigado, doutor Yuri, pela excelente explanação. Obrigado por estar aqui conosco, aceitar o convite. Agradecer também ao doutor Marcelo pelo convite, né? Vamos abrir para as perguntas, então. A gente já tinha algumas no chats, né? Yuri, teve uma pergunta no chat aqui perguntando sobre o Zolpidem. Como é que seria o uso? Zolpidem, a questão é a seguinte, tanto o Zolpidem como os benzos devem se evitar o máximo possível, né? A questão, se o uso for apenas meramente sintomático, de curto prazo, o risco tende a ser baixo, né? Mas não se deve fazer o uso de forma contínua, tá? Teve essa pergunta também. Alguma medicação precisa ser descontinuada durante o periparto, caso seja cesariana agendada? Alguma medicação deva ser descontinuada? Normalmente não se tende a se não descontinuar, mas deve-se fazer a redução pelo fato justamente do risco de toxicidade, que no caso, quando já é se entrado justamente no trabalho de parto e ao pós-parto, essas enzimas elas acabam alterando seu metabolismo. Principalmente as que foram com menor expressão, né? As que diminuem as expressões enzimáticas, elas devem justamente ser diminuídas, né? Nesse caso, pelo fato do risco de intoxicação para a mãe. Vou passar a palavra para o Dr. Marcelo, para ver o que ele tem de comentários, o que ele tem para complementar para a gente. Bom, eu acho que resta pouca coisa. O Dr. Yuri, como sempre, brilhante, fez uma explanação bastante ampla, né? É assim, eu sou muito prático, né? Sim, se fosse para mim falar, eu diria assim, para o obstetra, né, que está ali e tal. Grande parte dos obstetras, eles vão pegar aquela paciente com depressão ou ansiedade menor, que não é aquele quadro grave e que engravidou, né? Então, esse paciente geralmente está em uso ou de benzodiazepínico ou de medicação serotoninérgica. Então, assim, do ponto de vista prático. Então, essa paciente, se ela faz um acompanhamento ginecológico adequado e ela tem, vamos supor, uma depressão ou ansiedade, me fala pro seu ginecologista, eu quero engravidar e tal. Quer dizer, o ginecologista, se for um quadro leve, um quadro assim que a paciente esteja muito motivada para engravidar, para ter filho, né? Uma coisa, às vezes, do ginecologista negociar com aquela paciente. Você está tão motivada, como o Yuri falou, grande parte das gestações, a mãe sente o bem-estar, né? Sobretudo mais do meio da gestação para o final, porque aumenta
aumenta níveis de hormônios, né? Durante a gestação, pregnanciol, estrogênio e tal, e a mãe se sente bem. Então, podia aproveitar essa onda, por exemplo, o ginecologista pode negociar isso com a mulher. Ó, você podia aproveitar essa onda aí que você está querendo engravidar, está querendo ter outra tal. Será que não dá para você diminuir esse remédio? Não dá para você, né? Ou mesmo eliminar, no caso dos benzos, que são mais perigosos, que os benzos, assim como os anticonvulsivantes, eles são GABA, eles influem no GABA. E no GABA eles heterorregulam com ácido fólico. Então eles baixam o ácido fólico e dão problema de tubo neural, de notocorda e tudo mais. Então, os benzos devem ser evitados. Mas os serotoninérgicos são mais seguros, porém deve ser também evitado, sobretudo no primeiro trimestre. É aquela regra de ouro, primeiro trimestre você deve evitar ao máximo. Se for usar, usa sertralina, né? Mas é uma coisa que pode ser negociada com a mãe, sobretudo quando o quadro é leve. Agora, quando o quadro é mais grave, ou seja, aquela mãe que está em uso, que não é mais uma depressão unipolar, que não é mais uma ansiedade, só um transtorno de ansiedade, mas é uma mãe que tem uma patologia psiquiátrica mais grave, aí, por exemplo, é aquela mãe que vai estar em uso de lítio, valproato, tegretol, vai estar em uso de antipsicótico, aí eu acho que é hora do gineco trabalhar em conjunto com o psiquiatra. Porque aí vão começar a acontecer problemas, né? Por exemplo, um dos problemas que acontece, muitos pacientes, eles querem engravidar, muitas pacientes querem engravidar porque estão psicóticas, ou porque estão hipomaníacas, ou porque estão em surto borderline, entendeu? Assim, então, isso tem que ser negociado com o psiquiatra, né? Porque são pacientes que estão usando, como o Yuri mostrou muito bem, estão usando medicações perigosas para o feto. Então, o lítio com a malformação de Epstein, né, que é uma formação de grandes da câmara cardíaca. E o valproato e o tegretol também são estabilizadores de humor, que dão problema da notocorda. Então, são medicações graves, então tem que ser negociado. Essas medicações podem ser interrompidas durante algum tempo? Podem ser. Podem ser durante 3 meses, por exemplo, 3, 4 meses, né? O problema da teratogenia. Só que isso tem que ser feito com o apoio do psiquiatra, porque aí o psiquiatra ele vai poder substituir essas medicações. Por exemplo, vamos supor que o paciente tem um transtorno de humor com tendências mais de relação de humor, com mais mania, né, e tal. Você pode substituir por olanzapina, por exemplo, ou por Amplictil, que é menos teratogênico, quer dizer, não é o ideal é ficar sem. Mas sendo uma paciente muito grave, uma bipolar, uma hipomaníaca, uma borderline, ou uma esquizofrênica, uma paciente delirante, você pode substituir um normotímico, um estabilizador do humor, lítio, valproato, tegretol, por um antipsicótico, que é mais tipo B, né? Lítio e os outros são mais C ou D. Então, você pode substituir por exemplo, então no caso, um paciente com um transtorno mais hipomaníaco, mais exaltado, você pode substituir por olanzapina. Um paciente mais depressivo, você pode substituir por quetiapina. Certo? Se for mais exaltado também, você pode fazer Amplictil. Se for mais psicótico, com mais tendências delirantes, você pode botar haloperidol, né? Então essas medicações podem substituir o normotímico. Né? Por quê? Aí entra no que o Yuri falou também. Porque se você também tira essas medicações sem o apoio do psiquiatra, esse paciente ele vai ter um problema grave. Ele vai ou tentar suicídio, ou vai partir para as toxicomanias, que são também igualmente lesivas, ou pior até para o feto, em termos de... a história obstétrica vai ficar muito pior, né? Vai ter pré-termo, ou pequeno para idade gestacional, etc., né? Então, aí acaba ficando pior isso aí. Se você deixa uma mãe, por exemplo, com níveis de cortisol muito alto, ela vai dar problemas psiquiátricos no bebê. Então, tem estudos que mostram, por exemplo, que níveis de cortisol muito alto estão relacionados com problema de disforia sexual, quer dizer, depois a pessoa tem, porque isso vai lá no hipotálamo, mexe no hipotálamo, o hipotálamo às vezes pensa que aquele feto é de um sexo, ele é de outro, por causa dos níveis altos de cortisol, e aí a criança já nasce com problema de disforia de gênero sexual, problema de identidade de gênero, pode nascer hiperativa, pode nascer com autismo e pode nascer com tendências mesmo a transtorno de humor. Se essa mãe, por exemplo, passa por grande ansiedade. Então é uma toxicidade psiquiátrica que o psiquiatra também ele tem que julgar. O que é melhor para esse feto? Né?
aí ter um risco aí de sei lá, 2%, 3% de má formação, ou ter um grande risco de problemas psiquiátricos, né? Então, é assim, em resumo, que eu gostaria de... seria isso. Se eu tiver mais alguma questão, a gente está aqui para... Né? Bom, nós já estamos aqui extrapolando o nosso horário. As perguntas a gente depois vai deixar o contato do Dr. Yuri, do Dr. Marcelo, para a gente ir respondendo. A gente criou o grupo também, é importante que acompanhe o grupo, nós iremos sempre colocar alguns artigos, algum material complementar. E eu queria agradecer de novo à Associação Médica, agradecer a SGGO, a Serem Goiás, a Academia Brasileira de Ginecologia, a Asmigo, pela essa disponibilidade de trazer esse corpo de preceptores para nos ajudar. Tenho certeza que os obstetras aí vão aprender bastante. Como o Yuri falou, uma prevalência de 15%, a gente tem alguns trabalhos que mostram que 50% dessas gestantes, elas estão sem nenhum tipo de tratamento. A gente, como já foi falado, os transtornos psiquiátricos vão desenvolver trabalho de parto prematuro, hipertensão, diabetes gestacional. Também foi falado, eu acho importante ressaltar, que a gente tem muitos vieses nesses estudos, né? Ora, os estudos apresentam resultados controversos. Como o Yuri já falou, isso também tem associação com relação ao abuso do álcool, né? Causas multifatoriais, que geralmente essas pacientes estão expostas, mas também com relação a viés de acompanhamento dessas pacientes. Geralmente a paciente, quando está em uso de uma medicação psicotrópica, ela está sendo mais monitorizada do que a paciente que não está. E como você já falou também, a gente tem, geralmente a gente faz os estudos comparando, né? Não é o mesmo estudo por causa das questões éticas. Importante que eu acho aqui para ressaltar para os obstetras é essa questão da prevalência, também a questão da expectativa da gravidez, que o Dr. Marcelo falou. A expectativa da gravidez, que o Dr. Marcelo falou. Muitas mães, né, acompanham a gravidez do Instagram das outras, né? E aí muitas vezes a paciente chega no consultório e fala: doutor, eu tô grávida, mas eu não tô com aquela euforia, eu tô normal, o que eu tenho? E muitas vezes a gravidez é esse conjunto mesmo de sentimentos, né? Que nem sempre ela é cobrada pela sociedade e está no momento sempre de um momento bom. E a gente sabe que não, que vai gerar esse período gravídico puerperal, vai gerar ansiedade, muitas vezes, que vai ser normal, são sintomas que podem ser normais, mas a gente tem que sempre estar pesquisando, senão vai estar associado. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, do pessoal aí que acompanhou a gente até agora, e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui às 19h30. Obrigado pela presença de todos.